Nesse vídeo eu vou falar do fim da estabilidade, como está previsto aí num projeto que tramita desde 2017, ou também como vai ser abordado aí na reforma administrativa, pelo que a gente ficou sabendo através das notícias, e também dessa questão do estágio probatório de 10 anos, que foi colocado aí pelo presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias, que seria uma das pautas da reforma administrativa. E também de outros tópicos, tá? Vou falar de 10 tópicos no total, relacionados ali à reforma administrativa, sendo 4 com os quais eu concordo, 2 que eu fico ali em cima do muro e os outros 4 dos quais eu discordo totalmente. Fala aí que é o Guidion com mais um vídeo para você, fazendo esse vídeo aqui a pedidos, teve muito comentário, teve mensagem no Instagram pedindo para falar sobre esse tema. Não é um tema que a gente tem ainda muito material para avaliar, porque esse governo é meio fechado, né? Então eles não falam muito do que eles estão planejando, não conversam com a categoria, simplesmente falam, olha, eu estou planejando uma coisa e você só vai saber quando eles publicarem aquilo dali, que nem o Futurice. Vou começar então pelos pontos com os quais eu concordo. Primeiro, fim da progressão automática nas carreiras, né? A minha carreira de técnico administrativo e educação, ela já tem um modelo que eu acho que é mais ou menos para o qual vai migrar vão migrar, né, as outras carreiras do governo federal, que é o quê? A progressão por mérito. Você é avaliado e você só progride na carreira se você tiver uma avaliação positiva, uma boa avaliação. E no nosso caso também tem a progressão por capacitação, que é aquela que você precisa se capacitar para fazer as suas progressões. Com isso eu concordo, inclusive eu falei disso no meu TCC, eu já falei em vídeos aqui no canal sobre isso, que, por exemplo, você tem lá o triênio nas prefeituras, você tem muitas coisas no serviço público que não incentivam o servidor a melhorar para que ele tenha um ganho salarial, para que ele progrida na carreira, né? Então, acabando com a progressão automática e criando mecanismos de progressão condicionados a alguma atividade do servidor, você melhora essa questão, então isso é uma coisa com a qual eu concordo. Segundo ponto, regulamentação da avaliação de desempenho, que é aquela que você vai fazer mesmo com os servidores estáveis e que possibilita, né, se ele reiteradas vezes tiver um desempenho insuficiente, possibilita a demissão dos servidores por insuficiência. Isso é uma coisa que eu acho que tem que acontecer. Eu falei no vídeo sobre como é ser um recém-concursado, da experiência que eu tive lá na prefeitura com servidores antigos, alguns deles, né, que não trabalhavam, iam para lá, era só fumaça e café, como eu falei. Tem essa galera no serviço público ainda, normalmente não é servidor recém-concursado, normalmente a galera muito da antiga. E isso daqui é uma coisa que eu acho que é também preventivamente uma coisa boa, porque as pessoas vão trabalhar mais, vão ser mais produtivas, vão andar na linha muito mais por causa dessa avaliação, então é um ponto que eu também acho legal. Terceira questão do aumento da mobilidade da força de trabalho. Essa reforma a gente pode dizer que ela já está acontecendo, ela não vai ser simplesmente proposta. O governo já editou decretos com normas aí para os concursos públicos e normas. Teve o banco de talentos também, eu fiz até vídeo sobre isso, foi ano passado, salvo engano. Então isso já está rolando, tem coisas que já estão acontecendo, que o terreno já estava sendo preparado ali. E essa questão da mobilidade é a seguinte: eu hoje trabalho na Rural, no campus X. Se o governo precisasse de mim, na época ela estava morando lá em Mangaratiba, num órgão por lá, ele simplesmente poderia me requisitar de uma forma mais fácil do que é, por exemplo, hoje. Se eu trabalho na Rural e tem um outro órgão do governo federal, sei lá, o INSS, precisando de um servidor e ele quer fazer uma troca, isso é muito complicado por causa da questão da carreira, da compatibilidade salarial, das funções, da atribuição, cargos separados e tal. Então eles estão propondo medidas de mobilidade. Isso para o governo federal é muito positivo, para a União como uma entidade, né, que tem que gerir a sua mão de obra, isso é muito positivo, então eu acho isso uma coisa boa. Essa foi a quarta coisa com a qual eu concordo, não, foi a terceira. Quarta, concordar no sentido de compreender, essa que eu vou falar agora, que é os novos concursos que a União vai publicar, né, eles só vão rolar depois de ser aprovada a reforma administrativa e já nos moldes do decreto, acho que é 97, eu fiz um vídeo sobre esse decreto, vou deixar aqui no card aqui em cima.
Então os novos concursos eles devem rolar só depois da reforma, porque se o governo está querendo economizar, ele vai esperar, né, botar lá tudo na praça, redução salarial, redução de carreiras, extinção de cargos, para só depois abrir concursos públicos. Então concursos como Receita Federal, INSS, esses concursos de grandes órgãos federais assim que costumavam acontecer com mais frequência e que você sabe que estão sendo segurados ali pelo governo federal, eles devem acontecer somente após a questão da reforma administrativa. Isso daqui eu concordo no sentido de compreendo, não acho que eles deviam fazer isso, mas é crise, né? Não tem jeito. Vamos lá agora as duas coisas que eu falei que eu fico em cima do muro. Primeira, a diminuição do número de cargos e carreiras. Por que o governo vai fazer isso? Dentro desse pacote, o governo anunciou a redução de 90% dos cargos em comissão. Isso eu não sei muito bem o que pensar. Anteriormente eu pensaria que isso é uma coisa positiva, sem muito mais avaliações a fazer sobre, né? Mas tem uma questão aí que no governo federal e em todos os outros governos, um cargo ele não é só um valor, ele não é só um custo, ele não é só uma pessoa. Um cargo muitas vezes significa um setor da administração pública. Então, quando você extingue um cargo, você está extinguindo ali um setor que fazia alguma coisa e essas atribuições elas estão sendo avocadas, né? Você tem a delegação, que é quando você distribui as competências, e você tem o retorno das competências. Elas vão para a esfera superior. Isso vai criando gargalos, né? Você tinha mais pessoas ali com autonomia e competência para resolver as coisas e você vai ter menos pessoas, vai gerar uma eficiência, né? Porque vai ter menos gasto, mas por outro lado você vai ter uma morosidade criada naturalmente pelo gargalo que vai ficar ali. E quando você reúne um bolo pequeno, né, menor de carreiras com todo mundo ali dentro, é muito mais difícil para você, para a sua carreira, que agora vai ser uma carreira enorme, conseguir um reajuste. Por exemplo, a carreira lá do técnico administrativo e educação conseguiu um aumento de 10%. É uma fatia ali do orçamento de pessoal do governo federal. Agora, se todos os funcionários estivessem na mesma carreira, esse aumento não ia ser de 10%, ia ser de 3%, 4%, sei lá. Porque você vai ter uma categoria maior, né? Porém, um custo muito maior. Está todo mundo junto ali naquele bolo. Então, o governo vai, dessa forma, reajustar cada vez menos os salários e tal. Como empresa, né, entidade, ali, dá para entender o que o governo faz. Mas, por outro lado, eu acho que isso é prejudicial ao servidor, principalmente porque tem atividades peculiares dentro do serviço público que deveriam ficar, e eu não sei, né, por não ter tanta informação assim também sobre a reforma, já que não foi publicado nenhuma lista ainda e tal, o que vai ser feito, quais são as carreiras que vão ser tratadas de forma diferenciada, isso a gente ainda não tem como saber. Então, estou em cima do muro com esse item aqui. Próximo item é a diminuição da remuneração inicial. Falando de economia, de arroz fiscal e tal, também dá para entender, mas por outro lado, enxergar o serviço público de uma forma fiscal somente é muito errado. Quando você olha para ele, você tem que olhar de uma forma técnica, de uma forma social, enxergando a real função do serviço público, a razão de ser do serviço público, para você tomar medidas ali. E por motivo de desespero fiscal, né, de rombo nas contas públicas e tal, o governo está abordando dessa forma muito mais economicista, né, e tratando como dinheiro, como verba, como simplesmente valores, o que pode ser bem zoado em algumas áreas, né? Vamos pensar em alguns cargos aí. Por um lado, realmente vale a pena você ter ali uma reorganização das remunerações, porque, por exemplo, tem gente que faz a mesma coisa que eu no serviço público e ganha muito mais, tem gente que faz a mesma coisa que eu e ganha menos, então se tivesse mais nivelado seria melhor. Mas, por outro lado, tem funções que são sim de complexidade altíssima, por exemplo, você tem os cargos de nível superior do governo federal, lidam ali com coisas de um nível que eu não consigo nem mensurar. Olha o tamanho, se o governo federal fosse uma empresa, olha o tamanho que essa empresa ia ter. Imagina uma empresa privada com esse tamanho, quanto que está pagando para suas pessoas lá do escalão superior. Com certeza muito mais, absurdamente mais do que o governo federal, mas enfim, costuma-se falar que o servidor público é o cão, né, e tal, ganha muito, mamata, marajá. Mas não é assim na prática. Na prática, quem ganha muito é porque é muito qualificado e tem muita responsabilidade. Isso também é uma coisa muito ruim pra gente, porque a sociedade não olha pra gente à altura da relevância que a gente tem para a sociedade. Não sei se ficou muito claro, se foi muito bem, mas é isso aí que eu acho acerca desse item. Agora eu vou entrar nos 4 últimos itens, que são os itens com os quais eu discordo totalmente. Vou fazer uma pequena pausa aqui e já volto. Bom, primeiro é a mudança nos formatos de ingresso no serviço público.
Eu penso que toda e qualquer pessoa que trabalhe no serviço público, trabalhe para o Estado, que sirva à sociedade, deveria prestar um concurso público. Isso porque, apesar do concurso não ser instrumento de seleção dos deuses perfeito, ele é o mais adequado para a nossa realidade, o mais meritocrático. Ele permite que qualquer pessoa trabalhe em qualquer cargo do governo. Ou seja, se você não conhece o prefeito, não conhece o vereador, o deputado, isso não é um empecilho para que você consiga uma vaga em qualquer órgão, em qualquer cargo. E o que acontece, à medida que você vai criando instrumentos ali, terceirização, cargo comissionado, é que você passa a ter um certo grupo de pessoas que só vão entrar no serviço público através do conhecimento, como acontece na iniciativa privada, onde não existe corrupção, né? Enfim. Nepotismo cruzado ou simples troca de voto por emprego, esse tipo de coisa que acontece demais e o que o concurso público veio justamente para coibir, isso acontece muito mais à medida que você tem menos concursos públicos. Então, quando o governo propõe, né, na reforma administrativa, processos seletivos diferenciados ali, vínculos sem estabilidade, sem concurso, sei lá, porque como eu disse, a reforma ainda está obscura até o momento dessa notícia, mas contratação sem concurso. Quando ele propõe isso, abre brechas, principalmente a reforma sendo abrangente, né? Vai ser emenda constitucional, então a gente vai ter uma coisa que vai valer para estados e municípios também. Você imagina lá aquela prefeitura do interior, o prefeito podendo contratar quem ele quiser, o que vai acontecer? Enfim, eu sou totalmente contra, tá? Eu acho que o serviço público todo só tem que dar para entrar em qualquer cargo através de concurso. Então esse é o primeiro ponto que eu sou muito contra. Próximo ponto, licenças e gratificações. O governo tem a mania de, quando quer reformar a estrutura do Estado, demonizar o servidor antes. E esse ponto aqui, para mim, é um dos maiores vilões nessa questão da demonização de servidores. Porque você vê a notícia da reforma, no título dela, você vai ver muitas vezes algum benefício específico de uma classe pequena de servidores que está servindo ali como justificativa para um projeto que vai atingir a todos os outros servidores que muitas vezes passam longe daquele benefício ali, né? Por exemplo, eu vi hoje uma notícia da reforma administrativa que começava assim: funcionários do judiciário não terão mais 2 férias por ano, e sim uma só, como acontece na CLT. Cara, compara o tamanho do serviço público com a quantidade de pessoas que trabalham no judiciário. Olha o benefício que eles estão pegando para jogar de título para convencer o leitor, né, o cidadão comum, de que você tem que capar todo mundo. Aí o que eu imagino nesse item das licenças e gratificações? Que está em risco aí o servidor perder a licença para acompanhar um familiar, que é uma licença remunerada que a gente tem direito de até 6 meses durante a vida, tá? De acompanhar, por exemplo, sua esposa, seu filho, se estiver doente, senão você tem que pedir sem remuneração licença. Licença talvez, né, como esse governo tem o viés anti-sindicato, anti-esquerda e tal, a licença para mandato classista talvez esteja em risco aí. A licença para estudos, que você pode fazer ali uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, enfim, dependendo da necessidade do órgão, porque depende de autorização, tá? São direitos condicionados. Licença para capacitação, que era a antiga licença prêmio, né, que a pessoa ficava 5 anos, 10, eu não sei quanto que era no governo federal, mas no município normalmente é 5 anos, você tem direito a 3 meses de licença. Essa já acabou no governo federal, foi convertida numa licença capacitação, e talvez essa capacitação, né, que é você fazer um curso que não seja de longa duração, de até 3 meses, talvez ela seja derrubada também nessa reforma administrativa. Enfim, é um item que ele serve mais para demonizar o servidor, né, pegando benefícios de algumas classes que nem sempre vão estar ali no RJU e fazendo isso, do que de fato para melhorar o Estado. Então é uma coisa que eu abomino, que é essa demonização que se faz do servidor, que em grande maioria no país ganha menos do que o seu correspondente da iniciativa privada, principalmente na saúde, na educação, e que eles pegam os casos das pessoas que ganham mais e usam como exemplo para justificar reformas que vão atingir principalmente os que ganham menos. É uma lógica desgraçada, né? Mas enfim, é o que acontece. Próximo item: o alinhamento dos salários com a iniciativa privada. Cara, o governo não é a iniciativa privada. Não é. E os políticos insistem, né, quando querem fazer alguma coisa, em comparar ou descomparar, depende
do rumo que ele quer que a prosa tenha. Mas enfim, o cara que está servindo a sociedade, o servidor público, ele não tem o mesmo risco funcional do que o cara da iniciativa privada que está servindo ao cliente. Então, existe uma diferenciação. Ok, mas você tem o serviço público ganhando muito, tal, beleza. Tem coisas que insistem em comparar que não são comparáveis. Você pega lá uma função X na iniciativa privada e uma função X no serviço público, tipo um auditor da iniciativa privada e um auditor do Tribunal de Contas. Não dá para você comparar. Um está lá para diminuir os custos, para pegar fraude e as coisas e tal, e o outro está lá em prol da sociedade e controlar justamente a casta política, que é quem tem mais poder no país e que você tem que ter ali um freio, e é essa pessoa. Então, assim, é uma coisa que eu sou contra pelo motivo de simplesmente botar tudo no mesmo saco, quando é impossível você comparar uma coisa com a outra. Não dá. Não é assim que funciona. Próximo ponto, estabilidade, né? Chegamos ao final aqui, o último tópico. Bom, a gente tem um projeto aí propondo o fim da estabilidade, projeto com o qual, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele concorda demais e é super adepto desse projeto. A gente tem notícias sobre reforma administrativa, falando em cargos que não precisariam de estabilidade, isso é o que foi falado até semana passada, e de uns dias para cá a gente tem essa declaração aí do Bolsonaro de aumentar o estágio probatório para 10 anos. O que eu acho sobre a estabilidade? O principal ponto sobre a estabilidade é, ela não é um direito do servidor. Não é. Estão olhando para a estabilidade de uma forma errada. A estabilidade ela foi criada para a sociedade, para o Estado e não para o servidor. O servidor usufrui da estabilidade de tabela, ele caiu ali de paraquedas. A estabilidade é para garantir que o exercício da função pública se dê da melhor forma possível. Isso porque o servidor está exposto a pressões internas e externas. Ele tem o político ali querendo resolver a vida dele, ele vai ter o empresário ali muitas vezes querendo tirar vantagem, ele vai ter o abuso de autoridade ali, às vezes vindo da chefia, então ele é bombardeado por todos os lados e ele tem que entregar o serviço público de qualidade ao cidadão e a estabilidade é uma garantia para que isso aconteça. Por exemplo, prefeiturazinha pequena lá, o cara que trabalha no setor de licitações, chegou alguém lá com uma proposta indevida para ele e ele simplesmente, olha, eu não vou fazer isso e pronto, e vira as costas e sai, sem que o chefe dele chegue no dia seguinte e fale, pô, tu tá na rua porque você não quis fazer isso, isso e isso. A estabilidade serve para isso. Aí, qual é a justificativa do governo? Tem cargos, né, um jardineiro lá, não sei o que, não precisa de estabilidade. Cara, se você quer falar que um servidor público não precisa de estabilidade, eu prefiro que você não contrate ele, que você faça a extinção daquela prestação de serviço público, do que você relativizar a estabilidade, porque uma vez feito isso, acabou. É muito mais fácil você pegar depois um outro cargo, olha, esse aqui eu acho que também não precisa não, esse aqui eu também acho que não precisa. Auxiliar administrativo, para que vai ser estável? Sendo que em algum momento você vai acabar gerando ali resquícios de patrimonialismo, de clientelismo, porque tem cargos que apesar de parecerem assim, é uma função simples essa aqui, lida com poucas coisas, estão submetidos à pressão política, o cara querer que a fila anda mais rápido para mim, atende essa pessoa aqui indicado pelo vereador tal. Então, assim, qualquer servidor público está submetido a situações que façam que ele precise da estabilidade. Então, não é uma coisa que foi feita para beneficiar a pessoa, isso daqui é uma questão social. A estabilidade é uma questão existencial do Estado, né? Para ele entregar a função que ele está ali exercendo, ele precisa dela. Então, essa é a questão acerca da estabilidade. Tá, e essa questão dos 10 anos aí? Cara, na mesma linha de raciocínio do que eu estou falando agora, eu acho que o cara tinha que tomar posse estável. Se você tem avaliação de desempenho, você tem a questão de improbidade administrativa, você tem todas essas formas de demitir o servidor se ele fizer merda, por que ele não entra já estável? Poderia entrar estável já, não precisar de 3 anos, ou pior, 10 anos, né, para adquirir a estabilidade. Se a estabilidade é uma coisa feita para o cargo e não para a pessoa, ele não precisa de mais tempo para conquistar isso. Tanto que o estágio probatório anteriormente era de 24 meses, né, 2 anos. Então é isso que eu acho. Eu acho que a pessoa já tinha que entrar estável e depois, se ela fizer merda ou se ela for incapaz e tal, ela vai ser mandada embora mesmo. Já tem aqui regulamentado agora a avaliação de desempenho, todas as questões. Não precisa de 10 anos para você adquirir a estabilidade. O que eu acho que poderia ser feito, já que a questão é economicista, é fiscal e tal, é essa questão aí da redução compulsória da carga horária. Pô, vou reduzir a carga horária para 4 horas e eu vou pagar só metade do seu salário.
e você não tem que falar nada porque eu sou o Estado e eu estou sem dinheiro e eu não tenho como te pagar, mas você tem a estabilidade, vai trabalhar menos, vai ganhar menos. É melhor do que você tirar a estabilidade de jogo. Bom, eu espero ter esclarecido bastante esses pontos aí para você. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que assim que eu puder eu respondo. Se tiver mais algum ponto sobre o qual você quer que eu fale, pode deixar também a sugestão aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, caso você ainda não siga. Deixe seu like aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E é isso. Até a próxima. Fui!